Oi, pessoal, tudo bem? Você sabe o que é um conto? No Leitura de Domingo de hoje, você vai saber. Eu sou o Marcos Oliva e este é mais um Crônicas Urbanas. Bom, um conto literário é um gênero da literatura muito usado na literatura brasileira que conta uma história, como o próprio nome já diz, mas conta de maneira muito simples, resumida e rápida. É um conto pequeno, normalmente tem poucas páginas, a leitura normalmente é simples e perfeita para uma tarde de domingo como agora. Uh, Muitos escritores da literatura brasileira, como Machado de Assis e Mário de Andrade, grande escritor do período modernista da literatura brasileira, foram grandes contistas, que são os escritores que escrevem contos. O conto ele tem uma leitura mais simples, por ser uma história curta, ele tem apenas um conflito, que é aquilo que rege a história, que faz as pessoas se interessarem para saber o que vai acontecer. E quando chega no auge do conflito, a gente chama de clímax. O conto normalmente também tem apenas um clímax. Ele tem poucos personagens, normalmente um protagonista, e é isso que faz com que a maioria das pessoas comecem a se interessar pela literatura através do conto, por ser uma literatura de fácil compreensão. E hoje, no Leitura de Domingo do domingo de hoje, eu trouxe para vocês um conto de Malba Tahan, que é um autor, um escritor, um contista brasileiro que gosta muito da cultura árabe. Depois, num outro dia, num outro programa, eu vou contar para vocês um pouco mais sobre Malba Tahan e o envolvimento que eu tenho com ele, né? Não só eu, como muitas pessoas. Mas hoje eu quero separar um tempo para ler para vocês um dos contos do livro Os Melhores Contos de Malba Tahan. Na verdade, no texto original, o título desse livro é Seleções. Se você já conhece Malba Tahan, sabe que ele é muito conhecido na matemática e na literatura brasileira. Mas se você ainda não conhece, mais tarde a gente vai comentar mais um pouco sobre ele. E ele escreveu vários livros, mais de 120 livros, dentre eles 69 contos. E aí, neste livro aqui, foram reunidos os melhores contos de Malba Tahan. Então, eu separei aqui, com todo carinho e cuidado, um conto para nós fazermos juntos, nessa leitura de domingo. Vou interpretá-lo para vocês com toda a magia que um conto árabe exige e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá? O nome do conto é O Tesouro de Breza. Houve outrora, na Babilônia, a famosa cidade dos jardins suspensos, um pobre e modesto alfaiate chamado Enedim. Homem inteligente e trabalhador que, por suas boas qualidades e dotes de coração, granjeara muitas simpatias no bairro em que morava. Enedim passava o dia inteiro, da manhã à noite, cortando, consertando e preparando as roupas de seus numerosos fregueses e, embora paupérrimo, não perdia a esperança de vir a ser riquíssimo, senhor de muitos palácios e grandes tesouros. Como conquistar, porém, essa tão ambicionada riqueza, pensava o mísero remendão, passando e repassando a agulha grossa de seu ofício. Como descobrir um desses famosos tesouros que se acham escondidos no seio da terra ou perdido nas profundezas dos mares? Ouvira contar, em palestra com estrangeiros vindos do Egito, da Síria, da Grécia e da Fenícia, histórias prodigiosas de aventureiros que haviam topado com cavernas imensas, cheias de ouro, grutas profundas crivadas de brilhantes, luras sórdidas que guardavam caixas pesadíssimas a transbordar de pérolas, mimoso fruto da rapina de bárbaros cartagineses. E não poderia ele, à semelhança desses aventureiros felizes, descobrir um tesouro fabuloso e tornar-se assim, de um momento para o outro, mais rico do que Nabonide, o rei poderoso?
Ah, se tal acontecesse, ele seria, então, senhor de um coruscante palácio, teria numerosos escravos, e todas as tardes, num grande carro de ouro, tirado por mansos leões, passearia de seu vagar sobre as muralhas da Babilônia, cortejando amistosamente os príncipes ilustres da casa real. Assim meditava o bondoso Enedim, divagando por tão longínquas riquezas, quando lhe parou à porta da casa um velho mercador da Fenícia, que vendia tapetes, caixas de ébano, bolas de vidro, imagens, pedras coloridas e uma infinidade de outros objetos extravagantes tão apreciados pelos babilônios. Por mera curiosidade, começou Enedim a examinar as bugigangas que o vendedor lhe oferecia, quando descobriu, entre elas, uma espécie de livro de muitas folhas, onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos. Era uma preciosidade aquele livro, afirmava o traficante, passando as mãos ásperas pelas barbas que lhe caíam sobre o peito, e custava apenas 3 denares. 3 denares era muito dinheiro para o pobre alfaiate. Para possuir objeto tão curioso e raro, Enedim seria capaz de gastar até 2 denares de prata. Está bem, concordou o submisso mercador. Fica-lhe o livro por 2 denares, mas esteja certo de que lhe dou de graça. Afastou-se o vendedor e Enedim tratou sem demora de examinar cuidadosamente a preciosidade que havia adquirido. Qual não foi sua surpresa quando conseguiu decifrar na primeira página a seguinte legenda escrita em complicados caracteres caldaicos: O segredo do tesouro de Brisa. Por Baal, aquele livro maravilhoso, cheio de mistério, ensinava com certeza onde se encontrava algum tesouro fabuloso, o tesouro de Brisa. Mas que tesouro seria esse? Enedim recordava-se vagamente de já ter ouvido qualquer referência a ele. Mas quando? Onde? E, com o coração a bater descompassadamente, decifrou ainda: O tesouro de Brisa, enterrado pelo gênio do mesmo nome entre as montanhas do Harbatol, foi ali esquecido, e ali se acha ainda, até que algum homem esforçado venha a encontrá-lo. Harbatol? Que montanhas seriam essas que encerravam todo o ouro fabuloso de um gênio? E o esforçado tecelão dispôs-se a decifrar todas as páginas daquele livro, a ver se atinava, custasse o que custasse, com o segredo de Brisa, para apoderar-se do tesouro imenso que o capricho de seu possuidor fizera enterrar em alguma gruta perdida entre montanhas. As primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos. Enedim foi obrigado a estudar os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas, o complicado idioma dos judeus. Ao fim de 3 anos, deixava Enedim a antiga profissão de alfaiate e passava a ser o intérprete do rei, pois, na cidade, não havia quem soubesse tantos idiomas estrangeiros. O cargo de intérprete do rei era bem rendoso. Ganhava Enedim 100 denares por dia. Ademais, morava numa grande casa, tinha muitos criados e todos os nobres da corte o saudavam respeitosamente. Não desistiu, porém, o esforçado Enedim de descobrir o grande mistério de Brisa. Continuando a ler o livro, encantado, encontrou várias páginas, cheias de cálculos, números e figuras. E, a fim de ir compreendendo o que lia, foi obrigado a estudar matemática como calculistas da cidade, tornando-se, ao cabo de pouco tempo, grande conhecedor das complicadas transformações aritméticas. Graças a esses novos conhecimentos adquiridos, pôde Enedim calcular, desenhar e construir uma grande ponte sobre o Eufrates. Esse trabalho agradou tanto ao rei que o monarca resolveu nomear Enedim para exercer o cargo de prefeito.
o antigo e humilde alfaiate passava assim a ser um dos homens mais notáveis da cidade. Ativo e sempre empenhado em desvendar o segredo do tal livro, foi compelido a estudar profundamente as leis, os princípios religiosos de seu país e os do povo caldeu. Com o auxílio desses novos conhecimentos, conseguiu Enedim dirimir uma velha pendência entre os doutores. É um grande homem o Enedim, declarou o rei quando soube do fato. Vou nomeá-lo primeiro-ministro. E assim fez. Foi o nosso esforçado herói ocupar o elevado cargo de ministro. Vivia então num suntuoso palácio, perto do Jardim Real. Tinha muitos escravos e recebia visitas dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. Graças ao trabalho e ao grande saber de Enedim, o reino progrediu rapidamente. A cidade ficou repleta de estrangeiros, ergueram-se grandes palácios, várias estradas se construíram para ligar Babilônia às cidades vizinhas. Enedim era o homem mais notável do seu tempo, ganhava diariamente mais de 1000 moedas de ouro e tinha em seu palácio de mármore e pedrarias caixas de bronze cheias de joias riquíssimas e de pérolas de valor incalculável. Mas, coisa interessante, Enedim não conhecia ainda o segredo do livro de Breza, embora lhe tivesse lido e relido todas as páginas. Como poderia penetrar naquele mistério? E um dia, cavaqueando com um venerando sacerdote, teve ocasião de referir-se à incógnita que o atormentava. Riu-se o bom religioso ao ouvir a ingênua confissão do grão-vizir e, afeito a decifrar os maiores enigmas da vida, assim falou. O tesouro de Breza já está em vosso poder, meu senhor. Graças ao livro misterioso é que adquiristes um grande saber, e esse saber vos proporcionou os invejáveis bens que já possuís. Breza significa saber. Harbatol quer dizer trabalho. Com estudo e trabalho, pode o homem conquistar tesouros maiores do que os que se ocultam no seio da terra ou sob os abismos do mar. Tinha razão o esclarecido sacerdote. Breza, o gênio, guarda realmente um tesouro valiosíssimo que qualquer homem esforçado e inteligente pode conseguir. Essa riqueza prodigiosa não se acha, porém, perdida no seio da terra nem nas profundezas dos mares. Encontrá-la eis, sim, nos bons livros que, proporcionando saber aos homens, abrem para aqueles que se dedicam aos estudos com amor e tenacidade, as grutas maravilhosas de 1000 tesouros encantados. Esse texto é do livro de Malbataan, Tendas do Deserto. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa leitura deste domingo. Desejo para vocês uma boa semana e até a próxima leitura, se Deus quiser. Não esqueça de compartilhar com quem você gosta esses textos, esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Um forte abraço, curte aí esse vídeo e até domingo, se Deus quiser. Tchau!